Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à nossa audiência pública, onde nós vamos debater os resultados do último relatório resumido de execução orçamentária de 2024, bem como o relatório de gestão fiscal do último quadrimestre de 2024. Registrar e agradecer aqui a presença dos deputados Alexandre Knoploch, Célia Jordão, deputado Luiz Paulo, que está aqui chegando. Agradecer a presença e chamar para compor aqui a nossa mesa o nosso novo secretário de Fazenda, que comparece aí pela primeira vez à audiência da comissão, doutor Juliano Pascoal, por favor, secretário. Convidar aqui também para participar o Gustavo Tillman, o Bruno Schettini, representando a Secretaria de Planejamento, Rafael. Não sei se o Rafael já está aí. Registrar aqui a presença também do presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, Luiz César, junto com a Cláudia. Cumprimentar aqui o Francisco Iglesias, também subsecretário de Controle Interno. E, sem mais delongas, né, relatar mais uma vez, como a gente vem observando ao longo, né, do biênio passado, né, agradecer mais uma vez a confiança dos colegas aqui pela recondução na presidência dessa comissão e relatar as nossas preocupações em relação à situação econômica, financeira e orçamentária do Estado. Continuamos vivendo um momento extremamente desafiador. Acho que eu estou aqui na casa desde 98, né, portanto, enfim, 20 e tantos anos, 27 anos. E pode, Rafael, compor a mesa, registrar a presença do deputado Vinícius Cozzolino. Mas eu afirmava agora, numa conversa informal, aos deputados e ao secretário, que pela primeira vez, Rafael, vem aqui para a mesa, que pela primeira vez eu observei o Estado, no ano passado, tendo uma execução orçamentária em apenas 8 meses. Ou seja, quase um quadrimestre sem execução. O orçamento foi fechado em outubro. Isso, só esse fato já mostra as dificuldades de gestão orçamentária do Estado. Que, aliás, o orçamento do Brasil é um orçamento em que pese a boa intenção daqueles que aprovaram, mas é um orçamento extremamente engessado. E a parte discricionária cada vez é menor. E eu observei também, analisando esses documentos, secretário Juliano e subsecretário Rafael, que o Estado também deixou de ter superávit orçamentário e passou a ter déficit orçamentário. Além de algo que também me chamou muita atenção, algo que eu não vinha observando, crescimento considerável da dívida com precatórios. Enfim, essa comissão pretende, de forma coesa, com todos os deputados, manter os avanços institucionais que a gente teve no último biênio, né? E é importante repetir isso, porque não é pouca coisa.
desde que eu ingressei também na Assembleia em 1998, eu sempre vi a gestão orçamentária e essa casa aumentar o orçamento, projetando receitas que sabidamente não iam acontecer, né? As chamadas receitas fictícias. E nos 2 anos, essa casa, pela primeira vez, conseguiu aprovar o orçamento sem essas questões. Então, nessa primeira reunião do ano, manifestando essas preocupações e outras, né? Estamos no limite prudencial de pessoal, no caso do Executivo. Já rompemos também, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida consolidada líquida já é mais que o dobro da receita corrente líquida, né? Faixa 211. Então, enfim, e vamos debater isso ao longo da audiência, estamos muito subordinados ao que vai acontecer no Congresso, na discussão dos vetos do PROPAG, né, que é o Programa de Refinanciamento das Dívidas dos Governos Estaduais. Independente de qualquer governo ou não, é uma agiotagem que a União faz com os estados. E também em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é a liminar que o ministro Toffoli deu e que permitiu que a gente chegasse aqui sem vivenciar, vamos dizer assim, as dificuldades e agruras que aqui eu acho que só eu e o deputado Luiz Paulo vivenciamos, que foi aquele período horrível de atraso de servidor, de bloqueio de contas, de arresto de contas, né, que é tudo que a gente não quer e que a gente quer evitar. Dito isso, vamos combinar a seguinte dinâmica. Eu vou passar a palavra para o secretário para fazer a apresentação e aí no final os deputados vão anotando. Se houver uma coisa muito... Aí o deputado pode, como a gente fez aqui, né, para ter uma dinâmica mais... E aí a gente vai controlando, usando o bom senso, para a gente fazer uma audiência bastante produtiva. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, eu passo a palavra ao secretário Juliano. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que é com bastante alegria que eu estou aqui hoje, viu, deputado André? Porque primeira vez que eu venho à LERJ, e eu já venho aqui no momento em que a gente celebra a democracia, porque numa audiência dessa, onde a gente vai apresentar o balanço do 3º quadrimestre do ano de 2024, um resultado fecha o ano de 2024, né? O 3º quadrimestre, mas é um número que apresenta, os números falam sobre o fechamento do ano de 2024. Então, e é uma audiência pública onde a gente vem prestar contas do trabalho que foi feito, uma audiência pública que celebra, portanto, a democracia na casa da democracia. Fico muito feliz, muito alegre de estar aqui hoje por tudo isso, pela primeira vez. E nesse sentido, a apresentação dos números que vão ser feitas, a apresentação que vai ser feita, é importante dizer isso, ele é fruto, esses números que vão ser apresentados, esses números são frutos de um esforço coletivo, tá? De todos os poderes, tanto do nosso esforço do dia a dia, mas é um esforço coletivo dessa casa, foi um esforço coletivo do Tribunal de Justiça. Eu acho que temos que celebrar isso também. Não é só um trabalho do Poder Executivo que se encontra e se encontrou durante o ano passado, dia a dia, responsável pelo Caixa ou por administrar e fazer a gestão do Poder Executivo. A peça orçamentária foi discutida como tem que ser nessa casa, os poderes tiveram aqui a sua atuação e a execução que competia ao Executivo também sofreu naturalmente a contribuição, e eu posso dizer isso com tranquilidade, até porque a gente vai ver, viu, presidente, que esse esforço, como eu chamo, esse compartilhamento de responsabilidades que foi feito durante o ano passado, o senhor já colocou aqui alguns avanços que foram feitos
durante a elaboração da peça orçamentária. Isso eu chamo de compartilhamento de responsabilidade. Não é a gente ignorar o papel que os poderes têm de forma estanque. O Executivo é responsável pela execução, o Legislativo por legislar, o Judiciário por julgar. A gente tem que fazer um esforço, todos nós, todo dia. E isso foi feito quando eu olho todos os poderes fizeram essa atuação de compartilhar essa responsabilidade. Quando eu falo isso, eu olhando um pouco a questão, a receita, a parte da receita, e está aqui, a gente falava disso, o papel que o deputado Luiz Paulo teve em relação a isso, porque o aumento da alíquota modal do ICMS para 20 é um projeto do qual ele teve, junto com o nosso presidente da Alerj, um papel fundamental, porque sem isso nós estaríamos numa situação muito ruim, o Estado estaria numa situação muito ruim. Então, assim, esse compartilhamento, mais uma vez, das responsabilidades vem dessa visão de que todos temos que contribuir e fazer um trabalho conjunto, olhando o Estado do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo, essa casa, o senhor e todos os deputados tiveram essa percepção, a necessidade. Não é uma pauta fácil falar em aumento de tributo, mas nós conseguimos e, por isso eu digo, a responsabilidade é de todos e isso me deixa muito tranquilo. E aqui eu faço um adendo porque eu citava isso também numa visita que tive ao nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado, o deputado Márcio, o presidente Pacheco. Ele ressaltava isso, a importância de a gente ter nas decisões e o tribunal ter nas suas decisões também uma visão dos impactos dessas decisões sobre o caixa, sobre o que a gente pode ter de negativo ou positivo. Isso é muito importante. Bom, eu vou fazer algumas ponderações e vou passar depois algumas outras ponderações e vou passar a palavra em seguida para o Tilma para que ele possa fazer uma explicação, uma apresentação dos números. Uma outra questão, e aí que eu acho importante citar aqui, antes de passar a palavra, deputado André, algumas questões que têm me chamado a atenção durante a gestão da Secretaria de Fazenda. E são questões que eu já deixo aqui, que vão merecer uma atenção redobrada das nossas equipes lá dentro. Por que eu digo isso? Olhando os números, a atividade econômica nossa do ano passado, ela teve uma performance muito positiva, dado o crescimento que a gente teve do PIB. Isso é conhecido. O PIB cresceu o ano passado 3,4%. Isso impactou positivamente, naturalmente também, a nossa arrecadação, fazendo com que aquele gap, aquela diferença entre a arrecadação, a receita e a despesa fosse diminuída daquelas projeções que foram feitas no início do ano. E a gente sabe que esse ano, todos os órgãos oficiais, Banco Central, principalmente, não tem projetado, aliás, está muito distante dessa possibilidade de crescimento que a gente viu ano passado. Então, a gente tem lá na Fazenda uma vigília e as equipes estão orientadas nesse sentido, de que a nossa receita, considerando o crescimento da atividade econômica, ela não vai ter, não diria receita, mas a atividade econômica não vai ter a mesma performance e a gente tem que estar atento com a possibilidade de decréscimo de algumas fontes que a gente tem lá. Isso obriga a Fazenda, por outro lado, a olhar com muito zelo para a parte de arrecadação. Isso é um trabalho que a Fazenda vinha fazendo. Eu assumi, fiz um fortalecimento e tenho conversado muito com a Subsecretaria de Receita nesse sentido. Eles têm um papel e uma atribuição que é primordial nesse sentido. Algumas ações ainda serão empreendidas, mas a gente se preocupa e estamos atentos à necessidade. E aqui eu falo isso, não é uma ação punitiva por parte da Receita, viu, presidente? Não é uma ação de perseguição de contribuinte, é uma ação de educação fiscal mesmo, de conformidade fiscal. Quando eu cheguei conversando com as equipes, eu já percebi que há uma grande possibilidade de fazer e melhorar e ser mais eficiente no que tange a arrecadação. A gente ainda vai poder discutir outras questões, sugestões que os parlamentares tenham, e é sempre muito bem-vindo, pautas que vão precisar ter
um novo olhar sobre benefícios, porque a reforma tributária nos obriga a fazer isso. Não é nem um eu gosto, eu não gosto, é uma obrigação que a gente vai ter que fazer, rever alguns benefícios. E a gente vai ter tempo para discutir isso ao longo do ano com essa casa, porque isso é importante e isso impacta a nossa arrecadação. É um dos elos, das frentes que a gente precisa estar atento. Mas e eu volto a isso, sobre a questão da arrecadação, a Fazenda tem um papel fundamental. O trabalho ele vai ser norteado por isso. E nós não esperamos, nós estamos sendo muito conservadores com o crescimento da atividade econômica. Então não tem outro caminho a não ser melhorar a gestão sobre a arrecadação. Com relação à despesa, aí eu quero sinalizar 3 aspectos que, no mesmo sentido, as nossas equipes estão orientadas a redobrar a atenção. Por que eu digo isso? São despesas que a gente tem pouca ingerência, o senhor já colocou aqui a questão dos precatórios, isso é uma coisa que nos preocupa, porque o estoque de precatórios é algo que tem crescido mais do que a nossa capacidade de pagamento. E a gente tem que melhorar a gestão, fazendo com que isso seja também, como eu coloquei aqui, compartilhada essa responsabilidade com a Justiça, para que a gente tenha uma gestão mais próxima sobre o volume desses precatórios e como é que nós vamos continuar honrando o Estado do Rio de Janeiro, naturalmente. Não se trata aqui de não honrá-los, mas ter uma gestão olhando as consequências sobre o nosso caixa. Isso precisa ser feito. Nós não podemos ficar como a gente ficou no ano passado, no último mês, receber um valor e, de repente, ter que fazer um esforço fiscal gigantesco para poder honrá-los e prejudicar e aumentar esse gap entre a receita e a despesa. As equipes, como eu disse, estão orientadas nesse sentido. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção por exemplo, alguns gastos também que são da própria máquina, que eu tenho orientado a equipe a ver mecanismos e construir mecanismos para melhorar e tornar mais eficiente essa gestão. Eu digo isso porque nós vamos ver, por exemplo, o gasto função de saúde foi algo que a gente gastou muito, gastou cumprindo além do teto, isso é muito bom, mas a gente precisa olhar um pouquinho também a questão e aí da qualidade desse gasto e melhorar a gestão de despesa dessa rubrica. De novo, não se trata de fazer perseguição, apontar dedo, mas é também compartilhar a responsabilidade para nós não termos um gasto no final do ano acima do que a gente tem de receita. A gente tem que cumprir uma meta e zerar essa despesa. E, naturalmente, um outro aspecto que eu também tenho ficado e tenho colocado uma lupa em cima, a gente sabe a necessidade disso, mas é a nossa folha que tem crescido, tem um gasto vegetativo natural, a gente não tem muita condição de interferir nisso, mas a gente precisa fazer uma gestão também, tem orientado as equipes nesse sentido, porque são grandes rubricas que impactam esses números de final de ano. E a gente, como responsável por isso, e essa casa e os deputados, como cientes também da responsabilidade, a gente não pode e nós não daremos as costas a essas despesas. Tá bom? Não vou me alongar mais, vou estar aberto às questões, vou passar a palavra para o Tilman poder fazer a apresentação. Tá bom? E a gente continua depois com os questionamentos. Obrigado. Tilman. Bem, bom dia a todos, deputado André. Prazer estar de volta a essa comissão, apresentando o relatório de gestão fiscal do exercício 2024. Saúdo também as deputadas e deputados aqui, membros da comissão, demais presentes, os colegas da Cefaz. Só registrar a presença do deputado Rodrigo Amorim, também aqui já a deputada Zeidan já tinha falado, deputada Célia, deputado Luiz Paulo, deputado Vinícius e deputado Alexandre. O secretário de Fazenda, Júnior Pascoal, o subsecretário de Tesouro, o subsecretário Rafael, o subsecretário de Tesouro Bruno Schettini e o Rafael, representando aqui a CEPLAG. Começar aqui o formato já é bem conhecido, já é um padrão que a gente usa em outras apresentações, e deixar sempre disponível aqui que as perguntas podem interromper a apresentação a qualquer momento. Aquilo que eu souber aqui eu já respondo, o que não souber,
peço ajuda aqui ao Bruno e ao Rafael, e ainda aquilo que a gente não tiver aqui de resposta na mesa, a gente encaminha posteriormente a casa os esclarecimentos. Então, sem grandes preâmbulos aqui, passando direto aqui à atividade econômica, o secretário já apresentou alguns desses números, né? A gente sempre faz a apresentação comparando os parâmetros que a gente usou lá na PELOA 2024, que é uma projeção feita em agosto de 23, foi feita em agosto de 23. O PIB, à época, estava projetado em 1,33, acabou sendo atualizado aqui, o valor atualizado para 2024 acabou atingindo 3,5%. O IPCA ficou acima também do projetado, né, de 3,86, passando por realizado de 4,83. O câmbio também, nós tivemos um repique no valor do dólar no final do ano, já arrefeceu agora no início de 2025, mas fechamos ali em 2024 na casa dos R$ 6,19 por dólar. Selic também um valor bastante expressivo em relação ao projetado, uma elevação de 9% projetado para 12,25% no realizado, e é uma variável bastante importante para as contas do Estado. E outra também, que é o Brent médio, e esse aqui joga a nosso desfavor, que é, a gente havia projetado lá R$ 87,00 o dólar o barril, e acabou fechando em 80,52. Na questão do Brent, nós temos uma característica, que são os parâmetros dos royalties e participações especiais, que estão no próximo slide. Nós temos uma defasagem, também já explicada, a gente usa os parâmetros, não é um exercício fechado, a gente usa de novembro de um ano a outubro do ano seguinte, porque tem um delay ali entre a produção e o ingresso desses recursos nos cofres públicos. Então, os valores praticados aqui, que a gente tinha previsto, previsto não, foi realizado em 2023 em comparação ao realizado em 2024, é uma pequena queda do Brent, né? Então o valor praticado nos nossos cálculos aqui foi 81,57 dólar por barril. O câmbio na casa dos 5,21 reais por dólar, e a produção aumentando aqui, felizmente, para 171,4 milhões de metros cúbicos. Então, esses são os parâmetros que a gente utiliza. Um gráfico foi aprimorado, que foi incluído nessa apresentação ao longo das nossas discussões, há muito a pedido dos deputados nessa comissão, é a evolução do PIB do Estado do Rio de Janeiro, que alcança ali em 2024 4,10% de crescimento. E, como o secretário mesmo colocou, e o deputado André Corrêa também já mencionou, não é esperado que a gente atinja um crescimento dessa magnitude no ano 2025, então serve como uma referência, mas, sem dúvida, foi um valor positivo de crescimento para 2024. Pois não. No microfone, deputado Luiz Paulo, aí. Microfone. Obrigado. Joga nas 12. Ô tio, seguinte, a gente tem sempre muita dificuldade de conseguir o PIB do Estado. Oficialmente, ele está parado lá em 23. Seria possível, nessas suas projeções, você também nos fornecer ao presidente quantos trilhões representam isso? 1 trilhão, 1 trilhão e 100? Em valores, em valor. Porque quando a gente quer fazer conta em relação a esse montante, o percentual não representa esse desejo. Você fez 22, 23, 24 e 25. Você fez 4 projeções aí. Sem problema. Vamos fazer isso sim. Ok, obrigado. De novo, esse gráfico é um gráfico até novo, ele está em desenvolvimento. A gente fica colhendo realmente essas contribuições para melhorar. Tá? Passando, então, de fato, aos resultados fiscais do ano de 2024, nós temos aqui a primeira parte que a gente aborda, é a questão das receitas, né? Então, no quadrimestre, a gente observou aqui uma queda no terceiro quadrimestre comparado com o terceiro quadrimestre do ano anterior.
Mas, assim, no caso aqui, tem uma tecnicidade que no terceiro quadrimestre de 2023 a gente tinha recebido um volume expressivo de depósitos judiciais, que não se observou em 2024, era uma questão bem pontual. Não fosse essa diferença, a gente teria crescido também cerca de 3,7%, até a observação que a gente faz ali ao lado do gráfico. Então, pode-se considerar aqui que houve um crescimento a menos dessa receita extraordinária. Em relação ao acumulado, a receita líquida do Estado ela cresceu 2,5 bi, né, um aumento de 2,7%. Principalmente aqui, a contribuição também feita pela Alerj no aumento da alíquota modal, né, do ICMS, que ofereceu grande contribuição para esse aumento no ano 2024. Tivemos um bom resultado aqui, então, de ICMS nesse quadrimestre, representando aqui um aumento de 12,7%. No ano, representa 14,7% de crescimento. Em relação a... Então, esse aqui é o agregado das receitas líquidas, né? Então, em relação especificamente a royalties e participações especiais realizadas, que é o próximo slide. Aí a gente trabalha sempre com 3 variáveis que jogam aqui nos royalties e participações especiais de petróleo, que é o valor do barril, né, Brent, que aí, no caso, houve uma variação negativa. Por outro lado, a valorização do câmbio a variação do câmbio e a produção, aumento de produção, aumentaram aqui a nossa produção de 8,4, acho que a unidade aqui tem milhões de metros cúbicos, né? Não, milhões de reais, tem reais, para 8,5, um pequeno aumento na arrecadação dessas participações em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Terceiro quadrimestre, desculpa. Presidente, posso fazer outra parte? Ô tio, olha só. Se você abrir a arrecadação de royalties mais PE em royalties e PE, você vai ver que a PE era superior ao royalties até 23. A partir daí, o royalties cresce e a PE desaba. E vai continuar desabando cada vez mais. Os campos estão maduros já. Porque esta é uma questão que o Estado devia demandar, porque diz respeito ao sistema de partilha. Todos esses campos novos no sistema de partilha não tem PE. PE é 0. Claro, se são campos novos, faz um acréscimo de royalties. Mas a perda de PE, que passa a ser um ganho da União, é absolutamente abusivo. É tomando dinheiro da gente na mão grande. Eu tenho um estudozinho sobre isso, para mostrar que esses teus gráficos vão ficar cada vez menores. Porque você só está comparando ano com ano. Mas se tu ver a série histórica, PE vem numa descendente brutal. Então, eu acho que essa é uma demanda que o chefe do Poder Executivo, com o chefe dos poderes, podiam levar à União. Porque lá atrás, inclusive, quando houve necessidade, porque é um tema que eu vou falar daqui a pouco, de fazer aquele arrego vil da Lei Candir, foi pego lá no sistema de partilha um pedacinho para calar a boca dos estados. Quer dizer, já houve exceção em relação a isso, né? Então, acho que isso é um tema de receita absolutamente irrelevante, porque não é pouco dinheiro. Eu acho que isso é uma conversa, né, que, com essas projeções que nós fizemos na mão, porque é uma conversa muito forte de dinheiro. Mais uma vez, o Rio de Janeiro foi lesado, e aí foi no primeiro governo lá atrás do atual presidente. Não, foi no governo Dilma. Então, quando foi 2010, quando foi estipulado o regime de partilha, né? Primeiro foi a cobrar petróleo no destino, depois a implantação do regime de partilha. Se não houvesse a implantação do regime de partilha, a situação do Rio de Janeiro hoje seria completamente diferente. Mas vamos lá.
A gente pode até tentar fazer um exercício no próximo, também abrir esse gráfico, trazer esse histórico, para a gente até ilustrar esse ponto. Acho que é positivo. Bem, abrindo também a receita, detalhando ela, é o próximo slide, que nós temos a receita acumulada, detalhada em 2024. Nós temos perceptível aqui o ganho com o ICMS, né, as receitas tributárias aqui aumentaram em termos nominais 11,3% e em termos reais 6,2%, né, impulsionado muito pela performance do ICMS. A FECP também teve um ganho que vem junto. IPVA também um crescimento aqui, né, uma variação de 555 milhões. ITD também cresce um pouquinho. Imposto de renda retido na fonte aqui tem um pequeno decréscimo. Outras receitas tributárias também aqui mais ou menos estáveis. O que a gente pode destacar também aqui em relação às transferências correntes, a gente teve uma queda, né, em relação ao ano anterior, devido a uma antecipação que foi feita também no ano anterior pela Lei Complementar 194, aquela do CMS sobre combustíveis e energia e comunicações. E também aqui, a se notar uma queda, aqui, uma redução boa aqui em receitas de capitais, é uma retração de 86,2%, também em virtude daqueles depósitos judiciais que eu tinha citado ali no slide anterior, que acabaram incidindo ali em 2023, mas não é uma receita típica que não se repetiu ali em 24, né? Então, deduzindo ali, fazendo as deduções de transferência aos municípios e Fundeb, nós temos aqui um crescimento da receita líquida de nominal 2,7%, mas na real, o crescimento real é negativo, se você considerar a inflação, uma pequena queda na nossa receita de 2,1%. Então, de duas coisas são ilustradas aqui, o esforço do Estado em aumentar suas receitas e o efeito que a inflação faz corroendo essas receitas também do Estado. Passando agora, então, assim, esse é o panorama das receitas, né? Então, um resultado positivo de arrecadação. E a gente avança agora para o lado das despesas, né? Detalhando ela, a despesa acumulada por função, nós temos esse gráfico, ele agrega aqui as grandes despesas pelas grandes funções da política pública, da função do Estado. Um pequeno decréscimo aqui em relação à Previdência Social, né? Muito em relação aos encargos, antecipações feitas de royalties, despesas de pessoal inativo cresceu 3%. Encargos especiais, que é a questão da dívida também, nós temos um decréscimo muito em função da liminar, que nos coloca uma limitação no pagamento. Temos um destaque também em saúde, que houve um crescimento expressivo aqui de saúde, com destaque a repasses feitos em apoio a unidades de saúde da universidade. E na administração também, a gente tem aqui um crescimento expressivo aqui de 31%, devido ao pagamento de precatórios, que foi feito aqui no valor de 2 bilhões em 2024, cerca de 1,4 bilhão em relação a 2023. Juntando receitas com despesas, o nosso próximo slide traz para a gente o nosso resultado orçamentário, que essa é a notícia mais dura. Oi? Não está na outra? Pode passar para isso, para o resultado orçamentário. Obrigado. Em que pese a gente ter sido projetado na LOA do ano passado, eu acho que um déficit de 8 bi, a gente acabou fechando com um déficit de 2,4, o que mostra uma capacidade de muito do esforço da arrecadação. Mas, em relação a 2023, a gente tinha um superávit ali de 843 milhões e era um resultado positivo, então a gente passou um resultado orçamentário negativo no exercício de 2024. As receitas correntes, como a gente falou,
no slide ali anterior de receitas, houve um crescimento, de capitais um decréscimo, as interorçamentárias mantendo a estabilidade, mas o que pegou, que agravou esse cenário, foram justamente as despesas correntes, né, que aumentam ali em cerca de 5,5 bilhões. As despesas de capitais se mantêm o mesmo e as interorçamentárias têm um pequeno acréscimo também. Então, assim, as nossas despesas aumentaram mais do que a nossa capacidade de compensar um aumento de receitas, gerando esse resultado, essa diferença negativa de 3,2 bilhões em relação ao ano anterior, fechando o exercício com 2,4 de déficit. O próximo slide, a gente tem as metas, né, a comparação das metas de resultado primário e resultado nominal. Em relação ao resultado primário, a gente atinge a meta, né? Lembrando que o resultado primário, conceitualmente, essa diferença entre as receitas primárias, né, que são aquelas típicas da atividade do governo, em relação às despesas que são típicas também, né, desconsiderando o serviço da dívida. Então, nós tivemos um resultado primário positivo no Estado. Por outro lado, o resultado nominal, né, que explicita aqui o resultado da nossa dívida, acaba mostrando um crescimento, né, acima da meta. Bem, isso tudo agrava o nosso quadro de dívida, né? Então, o próximo slide ele traz um gráfico com a evolução da nossa dívida. A gente vinha segurando aqui em relação à nossa relação dívida-receita, superou o limite estipulado ali pelo Senado Federal, que é de 200%. Nós estamos em 211%, diferente dos anos anteriores. Mas, assim, esse aqui é um indicador, porque estados que estão dentro do regime, eles não têm punição por violar esse indicador aqui, mas é uma sinalização de que nossas contas não performaram tão bem no ano 2024 e dá um sinal de alerta aqui que a gente atingiu, né, um montante elevado de despesa em frente às nossas receitas. Quanto ao pagamento da dívida, que é o próximo slide, a gente tem, em relação a 2023, um aumento expressivo, muito também devido à nossa da liminar, que foi concedida pelo STF, que limita nosso pagamento de dívida, mas, assim, o não pagar dívida não implica que a dívida diminui, a gente só não está pagando, isso acaba acumulando no estoque, então só aumenta. Tem alguns agravantes, né, da gente não pagar, porque acaba gerando estoque, isso aí é corrigido e a coisa é uma bola de neve que avança muito rápido. Então, assim, aquilo que a gente não pagou esse ano, que permitiu que o Estado funcionasse, acabou se acumulando no estoque da dívida, o que explica aqui o nosso crescimento, principalmente da dívida com a União. Finalmente, o próximo e último slide técnico que nós temos aqui é a evolução dos nossos restos a pagar, que, como eu havia falado até numa reunião dessa anterior, né, que a gente vinha... Você tem esse gráfico aqui, essa escada que sobe até ali 2018, a partir dali, de 2019, esses restos a pagar vêm sendo regularizados, mas ele tem um patamar natural do qual a gente não vai conseguir baixar mais. Por quê? Porque existem esses restos a pagar, são aquelas contas que são jogadas para o exercício seguinte, folhas de pagamentos que fecham em dezembro e são pagas em janeiro, então, assim, existe um valor natural que a gente não vai conseguir baixar. Não estou dizendo ainda que seja esse valor aqui, mas isso já dá uma sinalização que essa redução vai começar a estabilizar. A gente não vai ver uma queda expressiva, como a gente viu nos últimos anos. Foi feito um esforço muito grande de regularização, porque tem esse patamar natural, realmente você não consegue saldar todas as obrigações do ano naquele ano, algumas vão passar para o ano seguinte. E aqui também a gente trouxe um outro
um outro indicador ali, que são justamente o serviço da dívida, para a gente poder comparar aqui o tamanho do serviço da dívida com os restos a pagar. Então, assim, à medida que isso vai retomando, né, isso de novo limitado pela liminar lá no STF, resultou aqui em 2024 um pagamento do nosso serviço de dívida, algo em torno de 4,2% da nossa receita corrente líquida. Eu acho que esse aqui encerra o slide, então dá um panorama das contas públicas. Eu espero não ter passado tão rápido aqui, mas assim, estamos disponíveis aqui para perguntas, deputado, que a gente puder esclarecer. Muito obrigado. Vou permitir, deputado, passar a palavra primeiro para a deputada Zeidan, depois deputado Luiz Paulo. Depois deputado Rodrigo Amorim. Diante dessa realidade difícil para o Estado do Rio de Janeiro, que vem se alastrando, né, há anos, eu tenho um questionamento que eu acho importante, que é um dado novo, atual, que foi colocado pelo governo federal em relação a zerar a alíquota, né, dos alimentos da cesta básica. E alguns dados seriam importantes para que a gente possa estar estudando essa viabilidade, né, onde alguns estados já estão se colocando, zerando os itens alimentícios, visando mesmo a garantia da segurança alimentar, né, do nosso cidadão aqui do país e do estado do Rio de Janeiro. Diante disso, até pela parceria, ajuda que a Alerj, né, nossos companheiros deram aqui no aumento do ICMS para 20%, nós tivemos aí um ganho de receita, quase 10%, né, no ganho, no aumento real, né, dessa alíquota. E dentro dos itens alimentícios, nós temos aí 32 itens que no estado do Rio de Janeiro já tem 7% de alíquota. É bem baixo em relação aos outros produtos. E descobrimos que o arroz e o feijão, né, Camila me passou agora aqui, é zero. Então, assim, é uma informação positiva para a realidade do nosso Estado, é uma contribuição importante, né, para a população do Estado do Rio de Janeiro, mas meu questionamento vamos ter um estudo mais minucioso sobre a possibilidade, já que temos 32 itens, com 7%, para chegar a zero não é tão difícil. Eu sei que é uma realidade cruel, economicamente falando aqui para o nosso Estado, mas esse movimento seria um movimento positivo para a população, positivo para o país, que, embora nós tenhamos aqui a necessidade de fazer negociações com o governo federal, né, nós estamos numa dependência da Câmara Federal para aprovar, e isso significa o nosso futuro econômico daqui para diante, nós podemos fazer um movimento, um gesto, né? Estamos aqui ajudando, mas também precisamos de ajuda. Essa fica aí a minha provocação para que a gente possa fazer um estudo minucioso de zerar os itens alimentícios da cesta básica. Obrigado, deputada Zeidan. Registrada aí a sugestão de Vossa Excelência. Passa a palavra ao deputado Luiz Paulo. Presidente, eu vou inverter aqui a ordem. Primeiro, para tentar responder à deputada Zeidan. Possivelmente hoje eu estou protocolando um projeto de lei no sentido da sua fala. Porque, evidentemente, o Estado não tem condições de fazer a redução de 7% para 0% nos 30 produtos que hoje contém a cesta básica. Nós já temos o feijão preto e o arroz. Pode abrir para outros tipos de feijões. Feijão preto, mas está tudo na mesma faixa. Mas a lei especificamente só fala no feijão preto. E o que eu estou propondo nesse projeto de lei é porque existe uma lei de 95, da gestão do Marcelo Alencar, que dizia que
o governo do Estado ficava autorizado a cobrar até 7% de alíquota nos produtos da cesta básica. Um projeto de lei de um deputado lá de São João de Meriti, que foi prefeito, esqueci o nome dele agora. Então, o governador em si teria essa autoridade. Mas tem um convênio com o FAS, que diz que a alíquota da cesta básica é 7%. Né? E nós temos um problema com o regime de recuperação fiscal. Por isso que eu peguei esta lei de 95, fiz isso ontem para protocolar hoje, propondo uma redação dizendo o seguinte, que o governador fica autorizado a reduzir as alíquotas dos produtos de cesta básica de 0% a 7%. Mas, na linha da própria fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, não precisa ser nos 30%, em alguns deles. Por exemplo, se a gente já tem o feijão e arroz, se botar o pão, a carne e a margarina, já ajuda muito. Porque, senão, o impacto de perda de receita também é muito grande. Então, ter essa liberdade de se fazer isso, só complementando a ideia de Vossa Excelência. E já que a senhora está preocupada com essa questão, assim que antes de protocolar, eu já boto o seu nome no projeto junto. Não quer dizer que vai ser aprovado, mas pelo menos é uma declaração de intenção. A segunda questão que eu pedi para falar, né, é porque, veja só, quando você compara o estoque da dívida com a União, de 23 para 24, há uma diferença de 17,3 bilhões. Em um ano, a dívida cresceu, estou tirando do seu quadro, 17,3 bi. 17,3 bi é praticamente 50% da receita do ICMS, conforme projetado. Então, o Estado não tem equação, não tem saída com esse tamanho da dívida. Por isso que a insistência que a gente tem que aderir a esse Propag e tem que ir para outras lutas de receita. O número é assim, como é que em um ano, a gente comemora que aumentou a alíquota base de 18 para 20, o CMS cresce 4 bi e a dívida cresce 17. Não tem saída, não tem saída. Nós estamos num garrote vil. Então, a adesão ao Propag e com outras medidas é fundamental. Mas eu também tinha a segunda questão, eu sei que não sei se é com o Tilma ou com o secretário, mas é com a Fazenda como um todo. Um pouco antes do Carnaval, saíram diversas matérias jornalísticas no mesmo tema. PCC e Comando Vermelho lavando dinheiro e sonegando. Diversas matérias. E quais eram os produtos centrais? Combustível, cigarro e bebidas em geral. Eram 3 produtos que eles batiam régua: combustível, cigarro e bebidas. E todos os anos aqui a gente insiste que a nossa barreira fiscal não está funcionando a contento, porque não dispõe dos dispositivos eletrônicos de controle que devia dispor. É tema recorrente. Então, esses bilhões que esses criminosos estão ganhando no Brasil inteiro, não sei esses números que na matéria não é só do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, estão usurpando o dinheiro do Estado, que depois é distribuído em políticas públicas. Nesse sentido, secretário, eu devo apresentar ainda essa semana um projeto de lei do FAF, alterando o FAF. O FAF é o Fundo Fazendário. Porque o Fundo Fazendário hoje dispõe de 1,1
1,1, mais ou menos, 1,01% do ICMS. Mas praticamente esse dinheiro todo paga as participações, os ganhos de produtividade. Então, estou botando aí mais 0,9 para fechar 2, para ser única e exclusivamente para reequipar a fazenda para o momento que a gente está vivendo e para encarar a reforma tributária, porque a gente vai jogar tudo fora para começar tudo de novo. Isso tem que ter dinheiro. Então, estou apresentando também esse projeto, visando também as barreiras fiscais. Inclusive, estou citando no projeto esses tipos de produtos que são os reis da sonegação. Então, acho que esse também é um outro tema absolutamente relevante. Eu estou dizendo, a ideia não veio porque eu fiquei parado olhando para o céu, não. Foi em cima das matérias jornalísticas que aconteceram. Combustível, cigarro e bebida. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Com a palavra o deputado Alexandre Knoploch, depois o deputado Rodrigo Amorim. Então o microfone está ali por questão de economia transitória de microfone. Passo para o deputado Rodrigo Amorim e já passo para Vossa Excelência. Vai, Rodrigo, vai, você. Agradecer a generosidade do deputado Knoploch. Presidente, eu escutei aqui o subsecretário-geral de Fazenda admitir, entre aspas, palavras dele, que as contas não performaram em 2024 como gostaríamos. Essa afirmativa vai na contramão do que o governo tem alardeado. Mas eu faço uma defesa aqui do governador Cláudio Castro, porque percebo o que é louvável, o empenho dele num tema que não traz voto, um tema silencioso, não dá fotografia nos jornais, mas que é tentar, face a um passado muito recente, equilibrar as contas, pagar salário. Então fica aqui o meu registro nesse sentido. Agora, nos causa perplexidade e temor a constatação de que as contas não performaram, de que a gente tem um desafio grande pela frente. Pego uma carona na fala da deputada Zeidan, que de fato precisa interlocução, inclusive dos parlamentares dessa casa, independente do espectro ideológico, junto ao governo federal, por exemplo, para que a gente possa derrubar os vetos do Propag. Não adiantou um esforço de governadores, não só do governador Cláudio Castro, mas de outros governadores Brasil afora, de toda uma articulação legislativa para se estabelecer o Propag e depois ser vetado e acabar com a essência daquilo que foi discutido durante tanto tempo no Congresso Nacional. Então é necessário um esforço parlamentar e político para derrubar os vetos, para que a gente possa continuar avançando nessa questão da dívida. Eu fui o relator e tive a honra aqui, talvez como um dos maiores gestos, ou o maior gesto da minha vida, curta vida parlamentar e política, de ter sido relator da CPI da dívida pública, que foi brilhantemente presidida pelo deputado Luiz Paulo, que ensejou, inclusive, que nós fizéssemos aí um ensaio, um livro sobre o tema. A gente se debruçou muito sobre esse aspecto. Sei que Vossa Excelência é um expert no assunto também, mas o deputado Luiz Paulo é o maior especialista aqui nessa casa e talvez no Brasil. Escreveu um artigo brilhante agora, dias atrás, sobre essa matéria. E dizer que a casa está absolutamente aberta. Eu faço aqui, de forma muito sucinta e objetiva, uma pergunta para o secretário, que o secretário fala, e eu anotei aqui frases que eu achei importantes, como ser eficiente na questão da arrecadação, melhorar a gestão quanto à arrecadação. Obviamente que é necessário uma austeridade na contenção das despesas, mas é fundamental que a gente possa melhorar e avançar na receita. O deputado Luiz Paulo revelou aqui algumas iniciativas que vai fazer no seu mandato, apresentar alguns projetos de lei, e eu vou começar a colher as assinaturas hoje para que a gente possa ter uma CPI da sonegação nessa casa. E aí eu faço uma pergunta objetiva para o secretário. Qual é o volume financeiro dos grandes devedores e dos devedores contumazes? E a segunda pergunta é quais são, pelo menos, os 5 maiores devedores? Por que a Fazenda não tomou, até o momento, medida de austeridade em relação, por exemplo, a Petrobras, a Refit? Que complacência é essa do governo do Estado com os grandes devedores? É uma maneira muito simples e objetiva da gente partir para cima de quem está criminosamente devendo muitos bilhões para o governo do Estado do Rio de Janeiro.
e que seria certamente um atenuador dos nossos grandes problemas aqui. Então, é fundamental que essa CPI e essa ação aqui do Legislativo também observe a incapacidade, a inoperância, a incompetência, a roubalheira que existe, infelizmente, não só nos criminosos que sonegam, como bem disse o deputado Luiz Paulo, o crime organizado, principalmente essas 3 matizes de insumos aí, né, o combustível, o cigarro e tudo mais, mas que a gente possa olhar também os bandidos que estão do lado de dentro e que são complacentes com a sonegação no estado do Rio de Janeiro. Se a gente quer falar em equilíbrio de conta, se a gente quer falar em incremento da arrecadação, a gente precisa combater a sonegação, sobretudo, não a sonegação daquele pobre coitado que está ali esgoelado, mas de quem ganha muito dinheiro às custas do Rio de Janeiro e continua sapateando na nossa cara, sonegando, e nenhuma autoridade do Estado tem a competência de agir contra esses sonegadores. Então, eu faço uma pergunta objetiva de qual é o volume financeiro dos grandes sonegadores, quem são os principais sonegadores e por que a Fazenda não tomou uma medida de austeridade contra esses canalhas que estão usurpando o Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Então, a parte... É só para lembrar, secretário... Eu acabei de... O presidente me chamou ali. É que também nós temos há anos aqui na casa um projeto de lei definidor do devedor quanto mais. São aqueles que se usam todos os artifícios, inclusive da justiça, para ficar inscrito na dívida ativa com valores significativos. Dou exemplo de 2. Petrobras com 17 bilhões e a Refit com 14 bilhões. E nós não temos. São Paulo já tem um critério, outros países, a União tem uma lei, e nós não aprovamos nada. Presidente, aproveitando a presença de Vossa Excelência, eu também anuncio aqui uma medida que o deputado Luiz Paulo é autor de um projeto de lei, o deputado Canela de outro, são similares. Na verdade, o deputado Luiz Paulo, inclusive, avança nesse tema que ele acabou de dizer, deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo apresenta a classificação da inadimplência fraudulenta por força de lei. Está no texto do projeto de lei dele. Então, eu já vou me designar relator no âmbito da CCJ do projeto do deputado Luiz Paulo, para que a gente possa sanear com outros projetos que possam prejudicar o projeto dele e chegar num bom termo. E aí a Comissão de Orçamento é fundamental nesse aspecto. A gente precisa... Sou amplamente favorável... Se o Executivo não quer fazer a sua parte, infelizmente, a gente não tem culpa disso. Mas a Assembleia tem que dar aqui um passo importante. Santa Catarina já está fazendo. Santa Catarina adotou um modelo de um regime especial de fiscalização para esses grandes devedores, e o Rio de Janeiro deitado em berço esplêndido. Então, é necessário que a gente saia com uma resposta da Fazenda para saber de quem é a desídia. A desídia não vai mais ser da Assembleia. A gente vai agir nesse sentido, conversar com o presidente Bacelar, a presença aqui do presidente da Comissão de Orçamento, e certamente na CCJ a gente vai encarar o tema num futuro bem próximo. Pessoalmente, há muitos anos sou a favor desse projeto. Senhor presidente. Pois não, deputado Vinícius Codunino. Deputado Rodrigo Amorim, tem um projeto de minha autoria sobre a transparência... Desculpa, Vinícius, desculpa. O Quinoploc eu já... Só rapidinho, tem um Nossa, projeto de minha autoria de gentil. transparência da dívida ativa. Só um adendo aqui, pedindo uma parte, que também está na CCJ, então, havendo aqui a oportunidade, pedir a Vossa Excelência, se possível, até para relatar projeto de lei... Vou esperar aqui abrir o link. Eu te passo. Acho importante também ter a transparência para que possamos acompanhar e fiscalizar a dívida ativa estadual. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vinícius. Pedindo desculpa mais uma vez, deputado Quinoploc, eu passo a palavra a ele. Presidente, bom dia. Bom dia, secretário Juliano, a todos da mesa, aos meus queridos colegas, deputados e deputadas. Bom, ouvi atentamente as palavras da gestão de Fazenda do governo e dei uma lida no documento aqui apresentado. Por óbvio, não dá para negar que a gente, nesse momento, não está num mar de rosas, né? Até aqui no comparativo de
de 2023 para 2024, a gente viu um aumento aqui de 5 bilhões no aumento nominal. O secretário bem disse que tem despesas que não tem como controlar, como, por exemplo, do precatório, né, que não tem gerência. Todavia, o que eu chamo a atenção veja, essa casa é uma casa política e que tudo que será aqui debatido pelos deputados, eles prestarão contas com o seu eleitor, né? E o que me causa estranheza, um Estado que tem essa despesa, que está numa situação delicada, secretário, gaste o que gaste com diversas coisas noticiadas, inclusive na mídia. A gente tem órgãos do Estado que gastam milhões com mobiliário. Nós temos órgãos do Estado que cuidam de tecnologia, por exemplo, que faz questão de comprar o estado da arte em tecnologia quando sequer o SERPRO ou o Prodesp em São Paulo faz. Né? Temos secretarias que usam fundos importantes aqui sem sequer ser deliberado no Conselho Deliberativo para poder aumentar a remuneração dos seus servidores em nomeação. Então, são tantos absurdos, né? Porque o que acontece? Os absurdos vão sendo feitos e depois o governo vem chorar na LERJ pedindo ajuda. E aí a gente tem que fazer aqui as manobras necessárias e sofrer com o eleitor. Porque, veja, a gente tem agora, nesse momento, os servidores pedindo recomposição salarial. E todos que me procuram, eu falo, como vai se dar a recomposição salarial numa situação de penúria que nós estamos? É praticamente impossível. Mas quem se desgasta com esses eleitores somos nós. A gente tem aqui o deputado André, que é o presidente da Comissão de Orçamento, que vai sofrer com isso. Não está aqui o presidente da Comissão de Servidores, mas outrora era o deputado Rodrigo Amorim, que vai sofrer com isso. Então, veja, são diversos descuidos que acabam, por óbvio, às vezes esses descuidos, se você bota na balança, são ínfimos, perto do nosso rombo que nós temos. Todavia, é a narrativa que é vendida para o eleitor. O eleitor que está ali na ponta, querendo comprar o seu feijão, e que está majorado o preço hoje, né, de tantos alimentos, ele não quer saber se é R$1, 1.000, 1 milhão, 1 bilhão. Ele quer saber o seguinte, cara, como é que alguém fala que tem que cortar na carne e ao mesmo tempo faz gasto? Como, por exemplo, foi anunciado agora, eu não tenho nada contra o carnaval, mas 90 milhões gastos no carnaval são coisas que, ao meu ver, não fazem sentido. Se há da Secretaria de Fazenda algum planejamento, né, ou algum projeto que será apresentado nesse corte de despesas que competem o Poder Executivo. E, por fim, talvez não seja no âmbito dessa comissão, e sim na Comissão de Tributação, todavia, a gente tem falado aqui, eu ouvi o deputado Luiz Paulo falando do aumento de receita que é necessário, mas o fato é que as empresas não querem vir para o Rio de Janeiro por um motivo óbvio. A alíquota tributária é gigantesca e a gente está num regime de pressão fiscal que impede de fazer diversas coisas, tudo certo. Mas a gente tem aqui uma coisa estranha, né, que é a substituição tributária, que acaba criando uma grande dificuldade para empresas já estabelecidas, outras que poderiam vir, e acabam não vindo. Então, se existe por parte da Secretaria de Fazenda algum estudo para a gente, em definitivo, abolir a substituição tributária. Era isso, presidente. Obrigado, secretário. Obrigado, deputado Alexandre Knoploch. Deputada Célia, o secretário e seus assessores estão anotando aqui e responder tudo no final. Rodrigo, dá para passar o telefone para o microfone para a Célia, por favor? Obrigado. Já foi. Obrigado, Knoploch. Bom, secretário, nós sabemos que o senhor assumiu recentemente a Fazenda,
né, e já deixou também claro o seu compromisso, né, de fazer um trabalho estruturante no sentido de contribuir para o nosso estado do Rio de Janeiro, minimizar, não é, se não solucionar o problema de déficit, né, que ano a ano a gente vê o seu crescente, né, quando chega aqui a peça orçamentária. Os deputados aqui que me antecederam, né, já falaram também e deram a sua contribuição no que diz respeito a uma possibilidade, né, de um trabalho na Fazenda nessa questão da redução, né, do seu déficit. E eu queria apenas fazer um adendo, né, naquilo que já foi aqui colocado. Principalmente no fortalecimento, né, da inteligência da Cefaz no que diz respeito a denúncias de fraudes fiscais estruturantes que eram encaminhadas ao Ministério Público, e isso, ao decorrer do tempo, ela vem sendo desmantelada, não é? Sistematicamente desmantelado esse movimento. Eu não digo que propositalmente, mas muitas das vezes em função de déficit de funcionário, né, e outras questões, né, uma sugestão, né, para Vossa Excelência. A questão do que o deputado Knoploch colocou também ia, né, fazer esse apontamento em relação a um estudo da substituição tributária. Né, também a questão do devedor quanto mais, que é o projeto do deputado Luiz Paulo. A questão também da remissão, né, que acaba sendo o perdão que foi pactuado no CONFAS, ao invés de fazer a remissão, mas fazer também um trabalho, né, para que haja um parcelamento incentivado, porque aí o crédito é reduzido, mas não deixa de haver um crédito, né, para o Estado. A questão também do projeto de lei que nós já tratamos, eu até já fiz o encaminhamento da transação resolutiva, né, em função até daquilo que o deputado Rodrigo colocou, viu, Rodrigo? Esse projeto de lei complementar, que é de minha autoria do deputado Rosenberg, ele trata não apenas da dívida ativa, mas também daqueles processos não judicializados e que pode contribuir com a arrecadação. Ele está hoje na Comissão de Tributação, mas eu enviei o projeto para que o secretário, com a sua equipe, possa analisar, e se houver sugestão de emendas, né, que nós possamos fazer essas emendas aqui na casa e o projeto prosseguir. Mas que é importante que nesses projetos de leis que estão tramitando e que são de autorias de deputados diversos da casa, mas que contribuem com a arrecadação do Estado, que o Estado seja hoje também parceiro, não é, dos autores desses projetos, para que eles sejam pautados, porque fica a impressão de que não há interesse do Estado nesse trabalho, não é, que os deputados fazem através de suas equipes, com estudos, para que possam contribuir com a arrecadação efetiva do Estado. Então, nós aqui estamos todos preocupados com isso, porque nenhum de nós quer ver o Estado do Rio de Janeiro atrás de qualquer Estado que seja da federação, né, com um desenvolvimento social e econômico em decréscimo. A gente quer gerar emprego para as pessoas, elas precisam da geração de emprego. O Estado arrecada, né, quando ele se desenvolve economicamente, né, gerando emprego. Então, queria fazer essa sugestão, viu, deputado André, que também a Cefaz possa ser parceiro nosso, fazendo com que haja também, junto ao presidente da casa, essa conversa, não é, para que esses projetos venham à pauta. Então, eram essas as colocações, né, que eu gostaria de fazer para poder contribuir, porque com relação à dívida, né, como eu até já fiz de maneira, de uma forma, né, brincando, mas na tribuna da casa, e dizer: apertem os cintos que o piloto sumiu. E aí, informalmente, conversando aqui com o deputado Luiz Paulo e outros deputados,
né? Parece que, muitas das vezes, o governo tem diversas cabeças, tem diversas direções, e sem direção nós não vamos a lugar algum. É essa a questão. Senão, todas as vezes que houver audiência pública para expor a situação do Estado, nós sempre vamos ouvir. Está em déficit, mas a gente vê, né, muitas das vezes, algumas despesas que poderiam ser evitadas, não é, e colocadas em outras políticas públicas mais necessárias, sendo realizadas em função dessa falta de direção, que não é o papel da Fazenda, né? A Fazenda está lá para pagar e arrecadar, mas é importante que haja, não é, um pouco mais de harmonia nesse planejamento da despesa do nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, eram essas as minhas colocações. Pois não. Presidente, se me permite, de forma muito rápida, pegar uma parte da deputada Célia, que eu considero pertinente. Aqui estão presentes hoje as duas maiores comissões da Casa, a Comissão de Orçamento e a CCJ. Eu falo da CCJ não só porque eu sou o presidente da comissão, mas porque tem 3 membros titulares aqui comigo, 4 membros titulares aqui nessa sessão. Não obstante a isso, eu confesso que, desde que Vossa Excelência assumiu a gestão, eu não fui procurado por ninguém da Fazenda para tratar de nenhum assunto, de nenhum projeto de lei que está tramitando nessa casa. Ou a gente está num céu de brigadeiro, ou há uma desídia, um desrespeito ao parlamento por parte da Fazenda. Porque nós somos procurados diariamente pelos setores produtivos. Existem representações atuando diariamente nas sessões legislativas dessa casa, seja da Firjan, do Rio Indústria, dos setores de produção de supermercados, varejistas. Diversos setores produtivos têm representação institucional permanente aqui, que dialogam com os deputados, com as comissões, que trabalham nas pautas que são de seus interesses. Existe a representação das forças de segurança aqui dentro. Existe diálogo permanente com outras instituições. E eu não vejo, por parte da Fazenda, nenhuma visita institucional, nem procurar ninguém. Eu não quero que me procure pelo meu mandato, não faço questão alguma. Mas considero, no mínimo, contraproducente a Fazenda não abrir um canal de diálogo com a CCJ, que vai ser determinante para dar a redação final de qualquer texto que impacte orçamento, tributação ou qualquer questão relacionada à arrecadação ou gasto do Estado. Então, ou é um desrespeito ao parlamento, ou é um desrespeito aos mandatos individuais, ou alguma soberba da Fazenda, tal qual a gente observa da PGE. A gente tem tido problemas com a PGE aqui, que chega a ter a petulância, e sei que vai ser uma questão de ordem já levantada pelo deputado Luiz Paulo amanhã na sessão da CCJ, que teve a ousadia, mesmo não tendo competência alguma, de questionar o que é produzido nessa Casa de Leis, sem o devido processo legal e sem uma decisão dos tribunais superiores, que, na última análise, até o que me consta, são os únicos responsáveis para fazer análise de constitucionalidade de qualquer projeto que seja produzido nessa casa. Então, percebo uma certa empáfia, e aí eu não estou individualizando, secretário, mas percebo uma certa empáfia por parte da Fazenda em relação ao Poder Legislativo, que deveria ser o grande parceiro do governo na arrecadação, independente de matiz ideológica, de ser oposição ou situação de governo. Mas percebo que, durante esse período, já na sua gestão, não houve, pelo menos a mim, enquanto presidente da CCJ, e compartilho nas conversas individuais com os colegas, que não houve procura da Fazenda para qualquer tema, e, ao contrário, percebo muitas vezes uma certa resistência quando a gente está tratando de algum tema, seja da substituição tributária, seja de reforma tributária, seja na questão de devedores, e o que nos dá cada vez mais gás e motivação para agir em conta própria, como, por exemplo, uma CPI de grandes sonegadores e outras ações também que a gente vai fazer no âmbito da CCJ, com projeto de autoria do deputado Cosolino, deputada Célia, deputado Rosenberg, deputado Luiz Paulo, deputado Canelo, projetos que seriam meus, vários projetos meus que seriam relevantes para contribuir na arrecadação. Então, também preciso deixar registrado isso, presidente. Deputado Rodrigo, primeiro agradecer a sua intervenção e pontuar duas coisas. A primeira delas, eu acho que
cabe assim esse parlamento, e Vossa Excelência como presidente da comissão mais importante e também suplente aqui, né, e essa comissão aqui, como a de Vossa Excelência trabalha, não difere, né, o papel do titular nem do suplente, ambos participam, né? Aliás, qualquer deputado pode contribuir. Eu acho que nós podíamos, sim, juntos liderar e elencar uma série de projetos que essa casa entende que são importantes para contribuir com esse momento desafiador do Estado, como a questão do projeto do devedor quanto mais, né, como o projeto da transação tributária. São projetos que ajudam, né? Então, acho que a gente podia, junto com o deputado Luiz Paulo e com Vossa Excelência, a gente elencar esses projetos que contribuem com vamos dizer assim, o maior potencial de arrecadação, de reestruturação, e a gente fazer uma força-tarefa. Essa casa é uma casa presidencialista, né? Todos sabem, né? Aqui, e o presidente é sensível, e a gente, conjuntamente, entre as duas comissões, elencar esses projetos, debatermos esses projetos e chegarmos a um consenso neles, e juntos, né, a Comissão de Orçamento e a Comissão de Constituição e Justiça, irmos ao presidente Bacelar, colocando que, na visão das duas comissões, são projetos que contribuem para o Estado. O segundo ponto, assim, aí eu falo pela Comissão de Orçamento, eu tive o contato, por dever de justiça, eu tive o contato do secretário que me procurou, né? Inclusive, hoje a gente teve uma primeira conversa informal, né? E, então, só por dever de justiça também deixar isso público aqui, conheci o secretário recentemente, a partir de uma ligação do governador, né? E eu sei que Vossa Excelência também é um deputado da base do governo, né? Então, acho que está faltando aí vamos dizer assim, tem algum boi na linha, na linguagem popular, né, de comunicação, que eu acho fundamental, e aqui, como deputado experiente, que já está aqui nessa casa há 7 mandatos. O governador dialoga frequentemente, informalmente. E recomendar fortemente à Fazenda que melhore essa interlocução com a casa, né, defina claramente um assessor parlamentar, né, acredito até que alguém assim que tenha canal direto com o secretário, que tenha experiência para lidar no dia a dia com a casa. Eu acho que isso é uma providência muito importante. Claro. Então, passo a palavra agora primeiro para o secretário aí para fazer os seus comentários a respeito das... E eu quero só tomar liberdade, secretário, antes, passar rapidamente aqui, porque abri para os deputados, mas aqui vou abrir aqui um precedente também, pedir para fazer uma rápida intervenção que ele me pediu ali, o presidente do Sindicato dos Auditores da Receita Estadual. Só peço que seja breve, Luiz César. Serei breve. Contrariando a minha experiência, né, deputado? Eu falo muito, mas eu serei breve. Agradeço a oportunidade, saúdo aqui a todos os deputados, ao presidente André, o secretário. 3 pontos rápidos. Em primeiro lugar, valorizar a importância do auditor fiscal em relação à Receita. O secretário chegou dizendo isso, nós temos uma ótima conversa. Reforçar isso. A categoria está sem concurso há muito tempo. Temos um concurso agora de 45 auditores, com mais 45 de cadastro de reserva. Então, nosso pleito é que todos sejam chamados e que hajam concursos frequentes para a gente recuperar. Nós temos muitas perdas, isso prejudica a nossa atuação, em especial com o desenvolvimento, com o desafio da reforma tributária. Outra questão rápida, que é a questão da cesta básica, o deputado Luiz Paulo, há um convênio que o Rio de Janeiro é signatário que permite a isenção de produtos da cesta básica, mas são produtos essenciais ao consumo popular. E hoje nós temos uma distorção que há produtos lá que são de consumo de classes altas estão na cesta básica. Estão na cesta básica. Então, e eu fiz um estudo, está lá nos anais da Cefaz, se quiserem procurar, exatamente para restringir a cesta básica
aos produtos de consumo popular. Se você fizer isso, você talvez possa dar isenção a esses produtos e colocar a carga máxima, porque há produtos de elite. Você pega uma carne de porco, você tem o nome da raça, uma coisa caríssima, que só as classes altas consomem e que tem um benefício da cesta básica. Se a gente tiver essa segregação, talvez seja possível fazer isso sem perda de arrecadação. Isso aí está mais um tema, Rodrigo. Tá? E só para terminar... Fazer um pente fino na cesta básica. É só pegar os produtos que o DIEESE faz para pesquisa de cesta básica. É produto de consumo popular, não é difícil saber isso. E a terceira coisa é que esses temas do devedor quanto mais, da sonegação e outras questões de arrecadação são de todo o interesse do sindicato. Então, se os senhores, que são os titulares dessa discussão, acharem que nós podemos contribuir, estamos à disposição para participar desse debate. É só isso, presidente. Obrigado, Luiz César. Com a palavra, então, o secretário. Obrigado, presidente. Bom, eu vou começar pelo fim, porque eu acho que fica mais fácil. Primeiro, como o senhor colocou, eu tive um contato próximo, a gente falou diversas vezes pessoalmente. Deputado Rodrigo, eu não tive a oportunidade de fazer esse contato institucional, embora tenhamos conversado em algumas 2 ou 3 oportunidades. Não fiz essa visita institucional. Cuidarei disso, pode ter certeza. Vou cuidar disso pessoalmente. Tá? Por mais que tenhamos uma sugestão, viu, deputado André? Eu sei que na antiga gestão havia uma pessoa designada para isso, mas isso é sensível e muito importante, até porque essa casa sempre foi, como eu coloquei, principalmente ano passado, colaborativa e compartilhou responsabilidade. Então, eu não posso delegar uma atividade dessa e esperar que a gente tenha uma atenção, como eu tenho dado, uma atenção prioritária. Então, obrigado pela sugestão, mas eu vou cuidar disso pessoalmente. Ótimo. Tá? Melhor ainda, obrigado. então. Viu? Deputado Rodrigo, nesse sentido... Peço desculpas se de algum momento causei alguma mal impressão. Não é pessoal, não. É crítica institucional. Tá. Recebeu muito carinho das 2 vezes que tivemos encontro pessoalmente. O telefone também me respondeu. Mas eu sinto falta justamente desse diálogo institucional da Fazenda, não do secretário. Tá ótimo. Bom, como eu disse, eu reforço, esse é um contato que eu cuido. Aliás, todos os parlamentares que me procuraram, a deputada Célia está aqui, deputado Rosenberg, todos aqueles que eu tive contato, o deputado Júlio Felipe, todos eles, eu posso estar esquecendo de algum ou outro, mas eu não quero ser... Eu, por dever de justiça, não procurei o secretário ainda, mas vou procurar, tem pauta. Eu tive a oportunidade de atender com muito cuidado e tentar encaminhar da melhor maneira possível. Eu sei que às vezes nem sempre é o ideal que todo mundo gostaria, mas o diálogo é fundamental. A ponte que se constrói é fundamental. E eu vou estar sempre disposto a esse diálogo, tá bom? Bom, eu vou passar algumas outras questões aqui rapidamente, e aí o que eu não puder responder eu peço assessoria, mas a deputada Zaidan colocou algumas questões importantes com relação à cesta básica. Esse é um assunto que ganhou um destaque na mídia depois da fala do presidente da República. Nós temos feito, eu provoquei a equipe com relação a isso, aos números, mas não só preocupado com números, tá? Para todos que tocaram nesse assunto. A gente tem alguns estudos que demonstram também como é que a redução chega ao consumidor. Isso é uma preocupação que todos nós, eu tenho certeza que essa casa está atenta a isso também. Não é de imediato, não é automático, e uma redução de 7% para 0%, não necessariamente o consumidor vai ter essa redução no preço do alimento. Então, a gente precisa estar atento a isso quando a gente fizer uma discussão disso. Mas eu tenho certeza que vocês e todos que estão aqui têm uma condição de contribuir para esse debate, e a Fazenda vai estar aberta, como sempre esteve, para ouvir toda a contribuição. Presidente, só deputado Rodrigo, queria lhe propor, já que é um tema tão atual, nós podíamos fazer uma audiência pública conjunta das 2 comissões para a gente fazer a discussão desses itens da cesta básica do Estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Acho que vamos combinar, viu, Ada, aí, com a assessoria, de fazer uma reunião conjunta para a gente fazer uma análise criteriosa desses 30 itens da comissão, da cesta básica. Presidente, o que o secretário falou tem um quê de verdade. O deputado Vinícius Cozzolino tinha já me chamado a atenção. Eu levei uns 5 anos para incluir na cesta básica com alíquota de 7% o protetor solar. Pode assustar alguém, mas o maior responsável pelo câncer
no Rio de Janeiro e no Brasil é o câncer de pele. Sobretudo os careca, né, deputado? Não. Isso vale para mim, mas vale para o Schettini também. Bom, e aí, depois de conseguir isso, eu peguei 2 assessores meus e mandava todos os meses pegar aqueles filtros nacionais e ir à farmácia verificar o preço, que era, sei lá, 18 e caiu para 7. E só fez subir. O que acontece? Você faz a redução da alíquota, aumenta a margem de quem está vendendo. E a intermediação capta o ganho que devia ser para o consumidor. Então tem que ter 2 medidas. É uma cesta básica restrita, uma hiper cesta básica, bem restrita, com arroz, feijão, farinha, carne, margarina, carne, pão, pelo menos. Não a carne. Carne, que é o alimento básico do cidadão, para começar. Né? Um bom alcatra. Aquele coisa está batizando de hiperbásica. Né? E os outros itens ficam lá com as alíquotas de 7. Né? Mas concomitantemente, tem que haver uma ação para essa redução de alíquota não ser apropriada pelos intermediários. Sim. Mas vamos lá, secretário. Presidente, colocando, eu reforço a fala do nosso excelente deputado Luiz Paulo, que eu também descobri um câncer de pele. Eu acho importante que esses itens, a gente que é mulher aqui, está relembrando de itens básicos essenciais, tipo óleo, né, o café, o leite para as crianças, enfim. Mas eu sugiro que, nessa audiência, a Comissão de Orçamento faça convite para que a Comissão de Segurança Alimentar da Casa participe. Claro, pode fazer junto também. Vamos lá. Bom, passar aqui rapidamente. Se eu esquecer de alguma questão, eu procurei anotar, mas, por favor. O deputado Luiz Paulo colocou questões importantes, a gente já havia falado, e eu reforço isso, o papel que ele desempenhou no passado e ainda assim hoje continua fazendo de forma exemplar, brilhante, de olhar para o lado da arrecadação, que não é fácil, eu sei disso, reconheço, para um parlamentar propor aumento de alíquota, propor redução de benefício. O deputado Luiz Paulo enfrenta esses temas com muita franqueza e muita racionalidade, realidade mesmo. A questão, deputado, que o senhor colocou sobre a fiscalização, barreira fiscal, o Estado reduziu, tínhamos 6 barreiras, nós temos hoje 3 barreiras, é uma questão que eu tomei conhecimento disso, tenho feito o estudo, a equipe responsável por isso está fazendo um redesenho de proposta do que a gente pode melhorar. A questão de inteligência é fundamental, não tem como, não é uma questão apenas física, o senhor sabe disso. A área de tecnologia tem nos ajudado, eu conversei com o Barradas, responsável pela Operação Foco, nesse mesmo sentido, e nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance e não será ignorado a necessidade, até mesmo, se necessário, de aumentar fisicamente essas barreiras. Obviamente a tecnologia está aí, algumas questões foram apresentadas a mim, eu sei o quanto isso é relevante, mas fisicamente, se precisarmos fazer, a gente fará. Tá? Outra questão que o senhor colocou sobre o aumento do FAF, isso é, do meu ponto de vista, uma discussão também muito meritória, porque a gente está vivendo um momento onde esses anos agora de 25, 26 e 27 serão fundamentais para a gente poder, na reforma tributária, saber o que a gente vai ter do IBS. Então, tudo que nós tivermos de fortalecimento sobre a reforma tributária é essencial. Tanto que, no meu desenho que eu estou estruturando junto à Secretaria, o Thompson está aqui, nós estamos montando uma equipe, um time dedicado exclusivamente à reforma tributária. Não é um tema simples, é um tema árido, vamos precisar da contribuição dessa casa, viu, deputado André? Nós ainda temos discussões a fazer no parlamento com relação a isso. Junto ao Concefaz e ao Confaz, eu tenho observado que há sim um domínio de alguns entes, alguns estados nessa pauta, e o Rio de Janeiro não vai ficar para trás. Nós vamos avançar e fortalecer a equipe nossa no que tange aos estudos e a necessidade de como é que a gente faz para não ficar para trás na reforma tributária e na distribuição dos recursos, principalmente do IBS. Tá? E a contribuição do senhor, deputado Luiz Paulo, é fundamental. Tá? Nesse sentido aqui já é um passo importante, ou seja,
aumentarmos a possibilidade de termos sobre o FAF um recurso a mais e aí fortalecer, usar esse recurso para fortalecer uma área que precisa. O Estado vai ganhar com isso. Deputado Rodrigo Amorim, falamos rapidamente, mas com relação a volume de financiamento dos grandes devedores, eu confesso que eu vou lhe passar isso, os números, porque eu não vou ter isso de cabeça agora. Até cheguei já a ter contato com essa lista também dos maiores devedores, né? Eu vou pedir que a minha equipe levante esses números e forneça ao seu gabinete o mais rápido possível. Não só o volume, como uma lista dos maiores devedores. Eu tive essa... Apenas nos dois. Não, os maiores, mas com ênfase nesses dois. Não, eu apresento a lista dos 20 maiores devedores com o número, não tem problema nenhum. Eu peço a minha equipe para levantar, não vou levantar número aqui, porque eu posso estar sendo leviano, a gente fala de grandes números sempre, e aí é difícil, tá bom? Bom, com relação a desídio, acho que a gente já tocou. O deputado Knoploch fez uma apresentação, fez uma fala sobre alguns gastos da administração, na função administração. Eu concordo, eu falei isso no início da minha apresentação, esse é um ponto que a gente vai estar atento. O secretário de Planejamento, Adilson, tem sido um parceiro diário. Aqui o Rafael, que também tem participado de algumas reuniões. É um trabalho que a Fazenda tem feito junto com o Planejamento para melhorar a gestão disso. Eu sei que a gente ontem ainda falava isso com o secretário Adilson, numa reunião no Palácio, de que algumas distorções no que tange à reserva orçamentária precisam ser melhoradas no Estado. Isso melhora a gestão dos servidores, isso melhora a gestão do recurso. Ele concordou. A integração desses sistemas para isso, o Rafael, o subsecretário está aqui, sabe melhor do que eu a importância que isso vai ter para a gente melhorar essa questão do gasto, tá? da função administração. Não estamos, e aí eu aponto isso, a gente está consciente disso e o trabalho vai ser feito nessa direção. E ouvi-lo também nesse aspecto, essa ponte que a gente precisa fazer, como eu coloquei na minha pessoa, o que o senhor tiver de sugestão, fica óbvio, eu aguardo muito ansioso por isso. Tá? A questão da abolição da ST, né, que o senhor colocou, eu não sei se foi, pelo que eu anotei aqui, está na sua fala. Eu não sei se há estudo sobre isso, mas de antemão posso assegurar o seguinte: a substituição tributária é um instrumento poderoso para a gente que faz arrecadação. Eu não sei se há estudos, vou ver se há estudos, mas eu gostaria de deixar de antemão. Abolir a ST... reforma tributária, você vai tributar no destino, não tem mais substituição tributária. A gente eu tenho que ver se tem estudo sobre isso, mas hoje a gente abrir mão disso é uma questão temerária. Mas eu vou verificar com a equipe e, havendo esses estudos, eu encaminho ao gabinete do senhor também. Tá? Deputada Célia, obrigado pelos elogios. A senhora sempre foi muito gentil, cortês e atenciosa. Como todos que eu tenho dialogado aqui na casa, como eu falei. O trabalho de fortalecer o combate à sonegação também aqui para o deputado Rodrigo, isso aqui não é negociável. A gente tem que fazer isso sempre. Por isso que, como eu disse, a minha gestão está sendo muito fortalecer a área de arrecadação, porque é uma área onde nós temos um volume de auditores e eles precisam exercer a atividade fim deles. E aí a sonegação é uma que eles precisam atuar fortemente. E irão atuar. Porque não adianta, como colocou o deputado Luiz Paulo, a gente fazer um enorme esforço aqui, a gente aprova projeto de lei, tem um desgaste gigantesco, performamos, e do outro lado, a evasão, a sonegação, fazendo com que todo esse trabalho vá por água abaixo. Tá? Então, isso vai ser também privilegiado durante a minha gestão. Sobre o PL da transação tributária, é uma questão que eu recebi, vou olhar com muita atenção. Também acredito que é um instrumento poderoso, assim como o Refis, são instrumentos que a gente tem que ter como disponíveis na mão para atuar e agir. Por quê? Porque, como eu coloquei também no início, nós não estamos aqui querendo fazer um fortalecimento da área de arrecadação no aspecto punitivo. Nós queremos fazer educação fiscal e tem algumas questões, como o projeto de resolução de transação tributária, que é importante nesse aspecto.
Isso tudo, óbvio, que a senhora colocou, mais uma vez eu só tenho a agradecer, porque vem no fortalecimento da minha fala inicial de compartilhar a responsabilidade. Trazer esse parlamento junto com o Poder Executivo e compartilhando aquilo que a gente tem como responsabilidade maior, que é o Estado do Rio de Janeiro e o contribuinte. Vou além, o cidadão do Estado, que precisa estar atento, seja numa discussão sobre redução das alíquotas nos itens da cesta básica, o foco tem que ser ele, principalmente os mais carentes. A gente sabe disso. A reforma tributária é muito importante nesse aspecto, quando estabelece o cashback, talvez seja o mecanismo mais eficiente que a gente tem para isso. Privilegiar quem precisa, né, quem realmente sente 7% da tributação na cesta básica. Então, são aspectos, e eu fico feliz em estar aqui e ouvir isso, essas críticas que estão construtivas, deputado André. Tá? Por fim, o nosso presidente dos sindicatos dos auditores tive a oportunidade de fazer uma conversa, acho que na primeira semana, conversa muito produtiva, muito eficaz, e a valorização das carreiras, eu coloquei isso, a minha gestão vai ser feita nesse sentido, porque eu acredito fortemente que o pessoal, os auditores têm um papel na arrecadação. Eu não estou ignorando aqui, e o Schettini sabe o tanto que a gente tem dialogado com a área do Tesouro, todas as áreas, o Thompson lá, mas nós temos que ter fortalecimento tanto da condição de trabalho, a visão que a gente tem que ter sobre essas carreiras, porque a gente sabe cobrar, tem que fazer, mas a gente tem que valorizar. E é em todos os aspectos. A gente falou disso, e eu estou lá para continuar ouvindo e fazer aquilo que nós estiver ao nosso alcance da forma construtiva. Secretário, tá? Pois não, não é só, com todo respeito ao meu xará, que é a Rocha também, os auditores fiscais não, também aos fazendários. Perfeito, deputado. Realmente. Tive a oportunidade de falar com a carreira também, com eles. Inclusive, propuseram uma alteração que eu estou estudando. Eu coloquei aqui só uma questão, e aí eu vou esclarecer um pouquinho. Eu falei, desde o primeiro dia que eu cheguei, fortalecimento da área de receita e arrecadação da Secretaria de Fazenda vai ter o meu cuidado e o meu zelo, porque a cobrança que eu vou fazer passa ali diariamente. O Adilson é prova disso, meu sub de receita. Como eu disse, eu tenho conversado com todos, mas o Adilson está ali comigo, conversando de hora em hora, porque eu preciso, tudo que a gente tem feito, todas essas discussões, uma análise. Qual é o efeito disso? Qual é o resultado disso? Sem resultado, nós vamos perder tempo. Se não tiver resultado, não há por que continuar trabalhando. Então, uma cobrança, e nesse sentido que eu conversei até com o presidente, de que, e não ignorando, viu, deputado Luiz Paulo, só esclarecendo, todas as carreiras são, e não só da Fazenda, todas as carreiras do Estado são valiosíssimas para o cidadão fluminense. Deputada Célia. Sobre a renovação do convênio com a ANP, se já foi prorrogado o convênio? Ainda não. É uma questão que eu acredito, eu tratei até semana passada, eu solicitei, estou encaminhando, na verdade não solicitei ainda, estou encaminhando um pedido disso para que a gente possa melhorar esse tratativo com a ANP. Até onde eu tenho conhecimento, a minha equipe pode me corrigir, a gente não fez a renovação desse convênio ainda. É porque esse convênio, inclusive, o deputado Luiz Paulo foi o presidente da CPI dos royalties do petróleo. Sim. E ele foi um instrumento muito importante, né, deputado? Deputada Célia, foi bem lembrado. Olha só, o Poder Executivo dormiu e não renovou o convênio que era anual, que foi uma luta para a gente conseguir na CPI da Petrobras. Foi arrancada as duras penas para poder dar acesso ao Fazenda aos mesmos elementos que a ANP tem. E com a queda do convênio, ficamos no ar. E não renova, no meu entendimento, porque não se demanda. E mais grave, a ANP já deveria, no final do ano passado, ter definido preço de referência. Novo preço de referência do barril de petróleo, porque a gente incide o ROI de PE num preço fictício a menor.
teve 2 audiências públicas na ANP, eu participei, a Procuradoria, a Fazenda, etc. A ANP está empurrando isso com a barriga, por pressão dos interessados. Se o Estado não demanda, e aí e o incrível nisso é que é o governador, a gente está perdendo dinheiro. Não, e o incrível nisso e não é pouco, não, é mais ou menos 1,5 bilhão, 1 bilhão e 700 por ano. E o maior beneficiário disso não é nem o Estado do Rio, é a União. O que é incrível é que a União também não se empenhe nessa questão. A União ela ganha nos 50% da Petrobras no lucro líquido total, né? Nós só perdemos. Vou cuidar. Estou atento a isso, deputado. Vou cuidar disso prioritariamente porque eu vi essa questão, porque eu estava discutindo com a equipe sobre isso e faltam essas informações, porque a gente tem mandado para eles uma série de correções com relação aos repasses, o que chamou minha atenção e aí foi me provocado. Olha, a gente precisa renovar o convênio para ter essas informações para diminuir essa diferença. Mas vou cuidar e encaminho também para o senhor uma informação e resposta, deputado André, assim da solução desse problema, tá? Ano. Por dissídia, demora de decisão da ANP. A desculpa sempre foi que a gente tem esse preço, porque a gente botar o preço real, a gente vai prejudicar muito a bacia de Campos. Olha, porque a bacia de Campos está nos estertores, você está investindo muito para tirar um pouco mais de óleo. Olha, você ajusta o preço de referência correto para os campos do pré-sal e deixa a bacia de Campos como está. É um vovó viu a uva, mas não faz uma coisa nem outra, entendeu? Ajuda um pouquinho, né? Paga 15 dias no talvez pague a mobília também lá do Instituto da Região Metropolitana. Talvez pague o aluguel também da torre. Bom, encerrou, secretário? Sim, eu não sei se deixei alguma questão. Alguém tem mais alguma observação? Bom, então eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos e registrar aqui também a presença do Thompson, a pessoa do Thompson aí, cumprimentar todos os demais colegas auditores aí presentes e das demais secretarias. Declaro encerrado e agradeço a presença do secretário pela primeira vez aqui na casa, que volte outras vezes. Rodrigo, vamos trabalhar, vamos fazer essa pauta conjunta, deputado Luiz Paulo, levantar os projetos e a gente já vai, Ada, tirar uma data para uma reunião conjunta e aproveitar e convidar os deputados da comissão, que nós vamos fazer uma extraordinária por Zap, às 13 horas, para projetos que já estão pré-distribuídos para a relatoria dos senhores. Tá bom? Obrigado, presidente de todos. Declaro encerrados os trabalhos da comissão.